Amados irmãos, irmãs no Salvador Jesus, este é um texto maravilhoso e vem com uma pergunta. Quem você diz que eu sou? Foi a pergunta de Jesus para os seus discípulos. Provavelmente a afirmação mais comum para a nossa vida com relação a Jesus, ela difere sempre de pessoa para pessoa. Aliás, se você fizer uma busca no Google e colocar lá quem é Jesus, vai aparecer mais ou menos 1.500.000 descrições, afirmações sobre quem é Jesus. E aí a gente sabe que, em primeiro lugar, quando Jesus pergunta para eles quem é o Messias, é importante situar a todos em algumas questões importantes. Por quê? Porque aonde Jesus está quando faz essa pergunta? Em Cesareia de Filipe. Meus irmãos, não parece, mas ali é um lugar diferente de toda a demais região de Israel. Porque ali nós temos o quê? Nós temos uma implicação religiosa nesta região que está mais ou menos cerca de 40 quilômetros do Mar da Galileia, onde, lembramos, nos textos bíblicos anteriores, Jesus havia multiplicado pães, havia acalmado a tempestade, e agora ele está numa região que tem um significado religioso. Por quê? Ali estava repleto de templos dos deuses sírios. Ali também ficava o templo do grande Herodes. Ali também estava a influência da religião grega. Havia culturalmente e religiosamente essas questões. Ali estava o aspecto religioso do Império Romano, César. Lembra a cidade? Cesareia de Filipos, onde quem era o grande Deus adorado? O imperador. Portanto, podemos dizer que todas as religiões mundiais naquele momento estavam presentes naquela parte geográfica da Palestina. E por isso, este pano de fundo é importante para a pergunta de Jesus: quem sou eu? E aí a primeira parte da pergunta é: o que as pessoas dizem que sou eu? E aí você pode falar de Jesus para muitas pessoas, e cada uma delas tem uma visão, uma ideia. Para muitas pessoas, um profeta, um homem santo, um líder espiritual. E é interessante sempre que todas as religiões que existem dão muito valor a Jesus, mas cada uma com uma colocação apenas específica dentro daquilo que eles já têm ideia. Aliás, é interessante como a visão de mundo para cada pessoa é diferente. É um comentário de que certa vez 3 pessoas, um pastor, um arqueólogo e um homem do campo, lá nos Estados Unidos, estavam no Grand Canyon, que é uma região muito bonita, você pode pesquisar até pela internet, uma formação geológica diferenciada. E aí, quando o pastor viu aquilo, ele falou: que coisa incrível, é uma das glórias de Deus. E o arqueólogo olhou: realmente aqui é uma maravilha da natureza. E aquele homem do campo ficou pensando: imagine se um novilho se perder ali, que dificuldade vai ser para achar o danado. Porque é isso, cada um tem uma visão diferente da mesma coisa. E as pessoas naquele momento tinham uma visão especial e diferente sobre quem era o Messias. Para a maior parte dos judeus, seria aquele que viria trazer, restabelecer a supremacia de Israel entre as grandes nações do mundo. E para muitos deles, o Messias viria para liderar um exército e de uma forma violenta e até vingativa
destruir os inimigos de Israel e mostrar que aqueles poderes seriam aniquilados. Então agora imagine Jesus diante desse monte de expectativas. Imagine Jesus diante desse monte de ideias que norteavam a cabeça das pessoas. E lembro que quando os apóstolos falam, uns dizem que você é João Batista, porque batiza, outros dizem porque você é o Elias, porque falava palavras duras a respeito da visão de religião das pessoas. Mas aí há um outro detalhe. Jesus sabia que essas visões eram distorcidas. E ele pergunta, então, portanto, para vocês, quem de fato eu sou? E aí nós temos a confissão do apóstolo Pedro. E aí eu quero lembrar uma outra história muito interessante de borboletas. Você já viu o casulo, né, da lagarta que vai virar borboleta? Certa vez uma família pegou 2 casulos e viu a borboleta tentando sair, a lagarta que já tinha se transformado em borboleta, tentando sair. E ela se espremia muito, mas muito lentamente para a extremidade de um buraco. Até que depois de 10 minutos ela consegue sair e voa. Eles ficaram com pena do outro casulo. E quando começou o processo de tentar sair, eles pegaram o estilete e cortaram. Aquela lagarta borboleta já saiu, mas ela não conseguiu voar e 10 minutos depois morreu. Aí eles perguntaram para um professor por que aquilo acontecia. E ele disse o seguinte: aquele processo de tentar sair por aquele buraco estreitinho fez com que, apesar da muita dor e do sofrimento para aquela borboleta, houvesse a injeção de um líquido que estava mais numa outra parte do corpo para as asas. E quando elas finalmente saem, a asa está com a estrutura pronta para voar. Como eles tentaram ajudar a outra borboleta, não foi possível, a asa não ia ter condições de voar e ela morre. Curioso isso. Há necessidade de uma luta intensa aqui. E por que eu estou falando isso dentro do contexto de quem tem a ver com Jesus? Porque em primeiro lugar vem aí a pergunta: quem você diz que ele é? Qual é a tua visão particular de Jesus? E se a tua visão é aquilo que o próprio apóstolo Pedro diz que é, ou seja, Jesus para mim é o Messias, é o Salvador, isso significa que a nossa vida vai ter um diferencial. E qual é o diferencial? Primeiro deles, entender de que Jesus não é aquele que vai satisfazer os nossos desejos, a nossa vontade, como um gênio da lâmpada. Eu vou pedir e vou ganhar. Não é assim. Jesus também não vai ser alguém com o qual eu apenas tenho um respeito. Tem que ser algo maior. O apóstolo Pedro, ele diz: Senhor, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu não és qualquer um. Tu és aquele da qual nossa esperança estava sempre firme, achando que chegaria o dia. E hoje esse dia chegou. E agora que esse dia chegou, nós estamos aqui. E por isso que Jesus fala: a tua confissão não é uma confissão simples, é algo que vem de Deus. Assim como a nossa fé, ela não vem de vontade própria, ela vem de Deus. E aí vem o ponto que talvez a gente precisa refletir com mais atenção nesta manhã fria de domingo aqui em Gramado. A vida, ela é muito rápida. A vida, ela tem assim momentos surpreendentes, te traz implicações que você às vezes não imaginava que você iria passar, dor, sofrimento. Mas se você
diante da luta da sua vida, não passasse a ter hoje, sob a permissão de Deus, por tudo que você passou, você não seria a pessoa que você é hoje. Sua família não seria do jeito que é hoje. Seus filhos, você que tem filhos, não seriam quem são se você não fosse quem você é. Por quê? Porque você foi moldado por muita luta. Você foi moldado por muitos desafios, muitas frustrações, decepções, claro, mas que te ajudaram a ser uma pessoa diferente. E como cristão, como uma pessoa cristã, nós também temos aqui a analisar nessa manhã que sob a graça, o amor e o cuidado de Deus, você alcançou muitas vitórias e alcançou uma nova posição e postura de fé. E é esse o ponto que Jesus está chamando a atenção para nós hoje. Porque ele sabe, como Lutero explicou nas palavras do credo, do terceiro artigo do credo, quando você mesmo estudou na confirmação: creio que não posso, por minha própria razão ou força, crer em Jesus, meu Senhor, ouvir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. E Ele me chamou para uma nova vida, para uma fé que ultrapassa os limites da compreensão humana, que só consegue descobrir quem tem um relacionamento com Jesus. E esse é o ponto que Jesus chama atenção para nós hoje. Qual é a relação que você quer ter comigo? É uma relação superficial? É uma relação apenas de socorro momentâneo para suas dificuldades? Ou é uma relação em que você vai ver que, apesar das lutas, dificuldades, apesar de um mundo maluco e estranho, Ele é o Senhor da nossa vida? Esse é o chamado. Só que isso tem uma implicação, porque a partir do momento que nós temos esta compreensão, Ele nos chama a uma nova vida neste mundo, o que não é fácil. Sabe, nossos pais, nossos avós nasceram numa situação muito interessante, só que nós já estamos vivendo agora uma situação diferente. Por quê? Porque vamos lembrar lá no início do cristianismo. O cristianismo surge num momento de alta tensão, de mudanças morais e de luta de valores, de conflitos de valores. Mas ele persevera. E uma geração após outra geração persevera, e criaram para nós, alguns anos atrás, na história dos nossos pais e avós, um momento em que o cristianismo ficou tranquilo, deitado até em berço esplêndido. Só que agora o mundo mudou, a cultura mudou, os valores mudaram. E, portanto, nós temos um desafio agora de continuar. E é muito interessante uma frase que eu li outro dia, de que, olha só que interessante, na realidade, as pessoas, cada geração é responsável para que o cristianismo continue na próxima geração. Você já parou para pensar? Ou seja, se a geração cristã de hoje cruzasse os braços totalmente e não falasse mais de Jesus para ninguém, o que aconteceria na geração seguinte? O cristianismo poderia desaparecer. Portanto, apesar das mudanças culturais, apesar da oposição, o que Jesus espera para nós é que nós não cruzemos os braços, continuemos testemunhando de que Ele é o Messias, o Senhor e Salvador. Mas eu repito, é muito, mas muito importante que você avalie o seguinte: existem muitas chaves para abrir a porta da verdade. Tem muitas. O mundo está perdido nessa montoeira de chaves. Há uma porta só, uma chave só. Qual é ela? A fé. Mas que fé em quê? No Senhor Jesus como meu Salvador. Se eu não tenho essa concepção,
eu não consigo abrir a porta da vitória da vida verdadeira em Jesus. Portanto, reflitamos hoje quem de fato está sendo Jesus para nós. E reflitamos também com a certeza de que, se Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, Ele está me chamando para continuar a seguir, apesar das lutas que teremos que ter como cristãos. Lembra da borboleta que eu falei antes, né? Não vai ser fácil, vai ser preciso se espremer, vai ser preciso, às vezes, se confrontar com valores diferentes, com pessoas que não vão aceitar, mas você é chamado para semear a mudança, você é chamado para espalhar o amor e para testemunhar e crer e confiar que Jesus é o teu Salvador. Essa é a chave que vai fazer a diferença na sua vida, a chave da verdade, da fé salvadora. E aí nós vamos ter uma vida diferente e as próximas gerações poderão também escutar o relato daquilo que Pedro falou: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Temos essa responsabilidade para nós e para as próximas gerações. Siga nesta certeza, peça ajuda a Deus. E para concluir, Jesus tem algo muito especial para você, hoje e todos os dias. Creia, confie e aproxime-se mais da sua palavra, do sacramento. Mas pastor, isso a gente sempre ouve falar, todo culto. Sim, mas é impressionante como a gente esquece, segunda, terça, quarta, e vai se perdendo. Não deixe isso acontecer. Vamos nos aproximar mais desta relação com aquele que de verdade muda e altera e transforma vidas. Amém.